Oficina de Cura Interior, semana 9, Economia das Finanças. A Bíblia nos ensina muito também sobre finanças. A Bíblia, quando a gente fala temos o manual do proprietário, é que a Bíblia abrange uma grande quantidade de assuntos. Sobre finanças, eu vou começar com uma outra frase também muito boa. É um verso bíblico. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 10:10b. Essa frase é para valer. Jesus quer que nós tenhamos uma vida abundante. Em Jeremias 29, de 11 a 13, o profeta Jeremias diz assim: Eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Repetindo Jeremias 29, de 11 a 13. A Bíblia não é contra o dinheiro, não é contra a riqueza, mas ela é contra quem ama o dinheiro mais do que a Deus. Em Eclesiastes 10, aliás, o livro de Eclesiastes tem muito texto para a gente pesquisar em relação a finanças. Eclesiastes 5:10 diz: Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Nós temos visto aqui no Brasil, com esses políticos tão gananciosos, que não há dinheiro que satisfaça eles sempre querendo roubar mais, e, no entanto, não sabem nem o que fazer com tanto dinheiro. Mais um outro texto. Quem fica, agora é muito sério, hein? Quem fica esperando que o tempo mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Eclesiastes 11:4. Agora nós vamos falar sobre o dízimo. Eu descobri, meio tarde, mas porque já não podia aplicar na minha vida, é que os judeus, eles cobram o dízimo dos filhos. Fez 18 anos, ele começa a cobrar o dízimo do filho. Muitos podem fazer, como eu já fiz uma vez, uma moça que morava na minha casa, eu cobrava dela R$100. Para mim não fazia diferença, mas eu queria que ela aprendesse a poupar. E depois de 6 meses que ela estava lá em casa, ela quis fazer uma cirurgia opcional, essa cirurgia que ela que escolheu, e eu disse: você tem R$600 comigo. Então eu devolvi o dinheiro para ela, porque a minha intenção era só fazê-la saber o quão importante é a gente poupar. E eu fiquei com pena dessa história dos judeus cobrar o dízimo do filho. Eu não sabia isso naquela época, que eu poderia ter começado a cobrar o dízimo da minha filha também, para que ela aprendesse a economizar também. Então, o dízimo também, o que é o dízimo? Deus nos dá tudo, tudo aqui pertence a Deus, tudo que eu tenho pertence a Deus, foi Deus que me deu. É assim que nós cremos. Então, quando nós damos um dízimo na igreja, nós estamos devolvendo só uma parte de tudo que Ele nos deu. Então, essa lição dos judeus que já cobram dos filhos, eu acho isso muito interessante. E houve uma época, quando eu comecei a minha vida profissional como psicóloga clínica, eu guardava 10% de tudo que eu ganhava, guardava 10%, botava numa poupança, porque há uns meses em que diminui. Dezembro, janeiro, fevereiro, o pessoal corre não quer mais saber de terapia.
verão aqui no Rio, então ninguém quer saber de terapia. Então eu guardava para ter um dinheirinho nessa época, nesses meses das vacas magras, né? Então, tem em Malaquias 3:10, tem o verso mais famoso, mais conhecido sobre o dízimo, que diz assim: eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Malaquias 3:10. É por isso que os cristãos dão dinheiro na igreja, para sustentar a igreja, né? E para poder fazer as obras sociais, diversas coisas que tem para fazer na igreja. Agora, uma coisa que é importante a gente lembrar que, então, a Bíblia não condena o dinheiro, muito pelo contrário, acha que devemos ganhar, que devemos ser prósperos, mas o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Paulo falando aos Timóteos. 1 Timóteo 6:10. Eu vou ler um textinho do pastor Israel Belo de Azevedo, que vem na Bíblia, que eu tenho usado. Eu tenho usado sempre a Bíblia na linguagem moderna e uma Bíblia específica da Igreja Batista de Itacuruçá, comemorando seus 80 anos. Pastor Israel Belo é o pastor dessa tal igreja, Igreja Batista de Itacuruçá. Uma boa teologia do dinheiro. Uma boa teologia do dinheiro nos leva a uma atitude saudável. Devemos todos nos esforçar para ganhar, guardar e gastar dinheiro. Ganhar dinheiro faz parte da nossa realidade e fomos feitos com essa condição. Sem ele, não nos alimentamos, a menos que nos deem, o que se aplica à criança e aos incapazes de trabalhar. Sem ele, sem o dinheiro, não nos realizamos como pessoas, porque faz parte de nossa natureza o desenvolvimento profissional. Fora do trabalho, o homem na idade produtiva não se sente na sua plenitude. A Bíblia, então, não é contra o dinheiro, mas a sua divinização, como se fosse fonte de todo o bem. A Bíblia é contra o culto ao dinheiro. Então, a síntese é: devemos todos nos esforçar para ganhar, guardar e gastar dinheiro. Devemos olhar para o dinheiro com a visão da eternidade. Só levamos para lá o que estiver guardado no nosso coração, não no banco. Devemos olhar para o dinheiro na certeza de que Deus, que está conosco, provê as nossas necessidades. Isso significa que devemos viver e ganhar dinheiro, não viver para ganhar dinheiro. Nisso não há contentamento verdadeiro. O apóstolo Paulo afirmou que a verdadeira riqueza é o contentamento que vem de uma vida íntegra e equilibrada. Não os bens que não o contentamento não vem dos bens que possuímos. Na carta que escreveu aos Filipenses, aprendemos com Paulo a atitude correta em relação ao dinheiro, seja quanto a tê-lo ou não tê-lo. Ele diz que tinha aprendido a estar contente, não importando a situação em que se encontrasse. Seu segredo? Tudo posso naquele que me fortalece.
Então, quer tivesse abundância ou sofrendo de escassez. É uma vida íntegra diante de Deus que nos traz contentamento. Então, devemos lembrar que somos mordomos, ou seja, nós estamos encarregados de gerenciar o dinheiro que podemos ganhar, que ganhamos, e é muito importante que a gente pense as diversas formas como distribuir o dinheiro que temos. Um grande abraço.